Então o que aconteceu? Que os mongóis foram embora. Aconteceu que o Ogedei morreu, que eu contei lá atrás. Só que eu contei primeiro quando o Ogedei morreu da parte do Oriente na China, e agora estou contando o que aconteceu quando ele morreu certo? Na mesma época. Então a gente volta para aquela época que a gente parou lá atrás. O que acontece é um fato. O Subedei e o Batu só souberam da morte de Ogedei 6 meses depois da morte de Ogedei. Mas como assim? Porque o Expresso Pônei, para avisar, eles poderiam saber poucos dias depois da morte. Como eles só ficaram sabendo 6 meses? Aí é que tá. Porque estava uma disputa enorme pelo trono. Então, digamos assim, as viúvas vivas do Gengis Khan brigavam com as viúvas do Ogedei, e neto brigava com o neto. Estava tendo, como digamos assim, estavam quase vendo uma guerra civil, e com certeza nenhum grupo herdeiro ia querer que o Subedei chegasse e desse apoio para outro grupo. Porque o peso do Subedei era enorme. Também o peso de Batu também era enorme. Porque Batu também era um cara poderoso, que tinha um exército pessoal e tinha uma porção do império para ele. Então, quando estava brigando os herdeiros, todo mundo queria, deixa eles para lá, porque certo, vão vir aqui, eles vão dar um apoio para qualquer um, e quem ele der apoio vai ter mais peso. Mas quando Batu soube que o tio dele, o Ogedei, morreu, ele voltou. Primeiro, porque era interesse dele. Ele tinha as terras além do Mar da Aral para garantir para ele. Segundo, o império estava em ameaça. Ele tinha que voltar. Subedei também voltou. Então foi assim. Demorou 10 anos de rixas. Nisso com certeza eles perderam muito território. Mas 10 anos de rixa até eles conseguiram se acertar. Depois de 10 anos, no ano de 1251, o império conseguiu se acomodar. Então o novo imperador era filho do caçula do Gengis Khan, Tolui. O novo imperador chamava Mangu. Mangu foi assistido por seus 2 irmãos, o Kublai e um que se chamava Ulegu. Chamava Ulegu. Então por Kublai e Ulegu. Uma vez que Mangu se estabeleceu no trono, eles pararam, eles não tiveram mais interesse de ir para o ocidente. Então o Ulegu, ele fez um exército, ele juntou com várias armas de cerco, e eles conseguiram tomar a cidade de Bagdá, que era a principal cidade do Império Muçulmano. Depois o Ulegu juntou outro exército e foi até o Egito. Só que aí eles foram derrotados. No ano de 1260, Mangu morreu e Kublai foi eleito como imperador no lugar dele. Nessa época de Kublai que o império dos mongóis chegou na extensão máxima do império. O Kublai depois ele foi para o sul, os exércitos do Kublai foram para o sul e derrotaram a dinastia Song. Quando os mongóis dominaram todo o sul da China, digamos, toda a China estava na mão dos mongóis, o Kublai foi e, digamos assim, ele se denominou uma nova dinastia chinesa. Eles eram uma nova dinastia dentro da China, eles eram a dinastia Yuan. E ele colocou o avô dele, Gengis Khan, como o fundador póstumo da dinastia Yuan. E apesar de, digamos assim, o Kublai ele ter conhecido o avô dele e ter vivido assim, ter tido contato com o avô dele, quando o avô dele conquistava o reino do Xixi, ele estava presente, ele era jovem, ele estava presente nessa época. O Kublai, digamos assim, ele era completamente civilizado, ele perdeu as raízes mongóis. Então ele transferiu a capital Karakorum para Pequim e ele criou um palácio de verão nas ravinas da Mongólia do Sul que se chamava Shandu. Quando Kublai foi imperador, digamos assim, ele foi o homem mais poderoso do mundo. Mas ele digamos assim, ele nunca foi o todo-poderoso. Porque assim, digamos assim, ele era um imperador dentro da China, e na Mongólia ele era o homem mais poderoso, ele era a autoridade suprema. Mas aí quando vai para as outras regiões, lembra, entenda uma coisa, foi o que eu falei lá atrás, depois eu vou voltar a falar um pouco sobre as dinastias e sobre os territórios, certo? Mas para falar aqui, digamos assim, ele era um Khan distante, ele era o Khan dos Khans, tá ligado? Ele comandava todos os Khans, só que digamos assim, os outros reinos dos outros Khans, eles eram vassalos do Kublai, só que era muito distante o reino, Kublai não ia lá verificar. Então, apesar desses outros Khans serem vassalos, entre aspas, eles eram os Khans supremos do seu território. Então, por exemplo, na Ásia Central,
eles eram vassalos. Na Pérsia, eles eram vassalos. Na Horda Dourada, eles eram vassalos. Só que o Kublai não ia lá verificar o que estava acontecendo. Então, digamos, apesar de tudo ser território mongol e o comércio, sim, fluir de todos esses territórios, e quem tinha acesso ao comércio, quem tinha as tabuletas para poder atravessar todos esses territórios, como comerciante ou como mercador, tá ligado? Cada clã dominava o seu próprio território e cobrava o imposto dentro do seu próprio território. Então assim, Kublai Khan foi o homem mais poderoso do mundo e ele tinha um império desde a Horda Dourada até o Pacífico. Tudo bem, só que não era tudo dele na verdade. Ele era o senhor nominal de tudo isso. O que era dele na verdade era a China e a Mongólia. Mas ele foi o senhor nominal de tudo isso. Uma coisa que eu achei interessante, a gente pode chamar aqui, podemos chamar de ação de Deus, porque cada um tem sua fé, certo? Podemos chamar de ação de Deus, ação dos deuses, ou ação do destino, ou uma mera coincidência. Kublai Khan tentou dominar o Japão, aí ele preparou uma esquadra e enviou para o Japão, aí veio uma tempestade enorme e acabou com a esquadra do Kublai Khan. Aí depois, com o tempo, ele fez uma outra esquadra enorme, colocou um monte de soldado dentro e arma de cerco e mandou essa esquadra para o Japão. Aí depois veio de novo uma enorme tempestade e acabou com a esquadra do Kublai Khan. Ou seja, ele não conseguiu chegar assim. Talvez alguns navios devem ter chegado lá, mas não o suficiente para ele conseguir tomar conta do Japão. Então ele falhou, ele não dominou o Japão. Então, vamos falar da divisão dos territórios aqui, dos Khans, não é? Que você está falando dos Khans. Então, digamos assim, o que a gente chama de Horda Dourada. O Batu, esse Batu que a gente está falando dele, que foi o cara que foi com o Sube'etei para o oeste, que era filho de Joshi, o primeiro filho de Gengis Khan, que bem não era filho de Gengis Khan. Então esse Batu, ele foi o senhor da Horda Dourada. O território da Horda Dourada, ele ia do norte do Mar de Aral até o Mar Cáspio, do Mar Cáspio até o Mar Negro e do Mar Negro até a Bulgária, pegando ainda alguns territórios da Rússia. Como eu falei, o que significa a palavra é horda. A palavra horda tem origem do mongol que é ordon, que significa palácio-tenda. Depois que os russos, os eslavos, denominaram horda como se fosse assim uma coisa negativa, de turbo, grupo de destruidores. Então, digamos assim, depois os descendentes do Batu, eles se converteram, eles viraram muçulmanos. Eles trabalharam por muitos anos com parceria com os soberanos do Egito. Depois eles se dividiram em vários pequenos reinos. Até depois vinha a rainha, uma imperatriz da Rússia, chamava Catarina Grande. Então no século XVII, a imperatriz Catarina Grande, o rainha, enfim, tomou da Horda Dourada os reinos de volta que a Horda Dourada tinha tomado. Aí acabou o que a gente conhece como Horda Dourada. Porque assim, cada território depois não necessariamente ficou ligado mais à China, tá ligado? Porque assim, a China caiu antes dos outros. Tá? Então a Horda Dourada durou mais ou menos, não mais no ápice, no auge do seu poder. Ele durou por algumas gerações, daí ele se dividiu em vários territórios, aí depois os povos foram retomando cada território, até por último vir Catarina Grande no século XVII e tomar o que sobrou era muito pouco para ser alguma coisa. O irmão do Kublai, do Mangu, o Lego, ele dominou a Pérsia, foi território dele. Os descendentes dele se chamavam Ilkhans, que significa Khan subordinado. Esses Ilkhans, eles escravizaram, eles pilharam, eles cobraram taxas, eles exigiam impostos da terra, eles exigiam impostos das pessoas, eles exigiam impostos de qualquer transação comercial, inclusive da prostituição. Tipo, os caras eram os verdadeiros, sabe? Aprenderam muito bem a lição de cobrar imposto com o Shutsai. Pena que não conseguiu oferecer muito em troca, porque eles não deram crescimento para a Pérsia. Então, eles cobravam os impostos e se mantiveram no poder. Então eles eram ricos, só que a população, digamos assim, se penava, pagava muito imposto, se penava, enquanto eles estavam no luxo e no esplendor. Lógico que o comércio só favoreceu as cidades, não favoreceu o campo. Então, digamos assim, com o tempo os Ilkhans caíram.
O território da Ásia Central foi dominado por Chagadai, o filho do Gengis Khan, que na verdade acho que era o filho mais velho, porque na verdade Joshi era o filho mais velho, mas não era filho do Gengis Khan. Então vem Chagadai, daí vem Ogedei, daí vem Tolui. Então Chagadai dominou a Ásia Central. Os seus herdeiros, eles ficaram entre os Khans do leste, da Horda Dourada, e do oeste, certo? Do oeste, que é a Horda Dourada, e do leste, que vai para as regiões da Mongólia, da China e tal. Então eles não podiam nem crescer para o leste nem para o oeste. Então eles só podiam crescer para o sul. Então eles invadiram várias vezes a Índia. Então era um lance mais ou menos assim, eles invadiam a Índia, aí a Índia, depois os indianos vinham e retomavam o território, depois eles tomavam de novo, depois eles tomavam o território, e ficou nesse negócio de invadir e perder o território até vir uma dinastia turca que dominou aquela região e dominou os mongóis. Para falar agora do Kublai Khan. O Kublai e o herdeiro do Kublai, eles fizeram na China o que os romanos fizeram no norte da Europa. Que eles fizeram o quê? Construíram estradas, construíram canais de irrigação, o comércio fluiu, a Rota da Seda tinha um caminho seguro. Eles fizeram, para você ver quanto a Europa vivia ainda na Baixa Idade Média. Na China, nesse período, eles já emitiam papel moeda, certo? Digamos que fez o comércio fluir muito mais. Então, digamos assim, o que o Chutzai plantou lá atrás deu lucro? Deu lucro. Porque assim, saiu, digamos, não um cara bonzinho, mas ele fez o que o Chutzai queria. Que fosse um cara civilizado, que ele fizesse isso mesmo, que fizesse estradas, que construísse canais, que o comércio fluísse, que o cara, certo, se preocupasse com o palácio. A capital voltou a ser Pequim. Então os mongóis nessa época fizeram o que os Juchen fizeram, o que os Jin fizeram. Os Juchen perderam suas raízes nômades e viraram como se fossem praticamente chineses. Os mongóis a mesma coisa, eles deixaram de ser nômades nesse momento e viraram civilizados, como se fossem chineses. Mas o que acontece? Os mongóis, então, eles não eram mais nômades, mas eles nunca se tornaram chineses. Os mongóis, assim como os Juchen, eles não confiavam nos chineses, então eles se aliaram com os Khitans dentro da China para fazer a administração imperial. Os mongóis fizeram a mesma coisa. Eles se aliavam a estrangeiros para fazer a administração imperial. Por exemplo, Marco Polo, ele foi, digamos, que ele foi, quando Marco Polo foi para a China, foi quando Kublai Khan era imperador. Marco Polo, ele foi governador de uma cidade. Vários muçulmanos foram ministros de finanças. Depois, com o tempo, muitos chefes mongóis ali na China se perdiam nas modas da corte, começaram a gastar recursos do império com luxos, até que no ano de 1368, um ex-monge chinês, o autor não diz se ele era confucionista, ou se ele era budista, ou se ele era taoísta. Não sei, eu só sei que o autor diz que um ex-monge chinês de nome Zhu Yuanzheng, que ele expulsou o último imperador mongol, que era Togun Temur. Daí Zhu Yuanzheng se fez imperador e fundou a dinastia Ming. Uma coisa que é interessante, por exemplo, como eu falei lá que os mongóis de Sagadai invadiam a Índia, a palavra mongol na Índia, o livro que eu li foi traduzido para o português, então não sei dizer, eu digo que foi traduzido, então vamos lá. A palavra mongol significava mogol. Mogol, para os indianos naquela época, significava rico, porque os mongóis eram ricos, certo? Na Chagadai, foi o que eu falei lá, na Pérsia, eles não cobravam os impostos e viviam no luxo, e, certo? Diferente de Kublai e dos herdeiros dele, que ainda tentaram e que fizeram como os romanos e criaram papel moeda, e, certo? Não estou dizendo que eles foram que inventaram, porque na China já utilizava isso, mas fizeram fluir o comércio, construíram estradas, construíram canais de irrigação, enfim. Eles não deram tanta importância para isso, para a Pérsia e para a Ásia Central, certo? Então, indiano significava um cara muito rico. Indiano não, desculpa, o mongol significava um cara muito rico para os indianos. Aí era mogol. Aí depois, quando veio a colonização dos ingleses na Índia, o mogol era o rico anglo-indiano.
Daí que vem a origem da palavra magnata, porque é mogol. Aí depois a palavra magnata vem do mogol, que significa quem é muito rico. Que magnata hoje é dono de mídia e tal, mas a origem da palavra é mogol, que significa o cara muito rico, certo? Que cobrava os impostos. Tem alguns trechos, por exemplo, em português que denigre o mongol, por exemplo, dizendo que mongoloide, que significa o cara que não entende as coisas, que seria o cara que não raciocina muito bem. Também é a palavra que denigre, certo? Como a horda, que era uma palavra que significa tenda palácio, passou para ser turba, certo? Então, para finalizar, assim, porque a história do Gengis Khan, em suma, a história política acabou. Depois o Gengis Khan ele vira para os mongóis como se fosse assim, uma figura. Ele vira um Hércules, mais que um Hércules. Ele vira uma espécie de Nossa Senhora, tá? Por quê? Ele vai ser uma figura assim. Ele não é visto como Deus. Ele é visto como uma espécie de intercessor, certo? Ele vai virar uma espécie de intercessor que intercede para os mongóis que rezam, que falam contra o Gengis Khan para interceder para os deuses, falar com os seus deuses ou com o céu eterno. É uma coisa muito confusa, mas eu não vou falar sobre a religião que o autor ainda comenta, certo? Uma coisa que eu só vou comentar muito por cima também. O Gengis Khan, como eu falei lá atrás, o Kublai, ele fundou a dinastia Yuan, certo? Então a dinastia Yuan, uma vez que ele estava dentro da China, era uma dinastia chinesa. Então, para os chineses hoje, o Gengis Khan não é mongol. Para os chineses, o Gengis Khan é chinês. Para os chineses, o Gengis Khan foi um imperador chinês. Lógico, para o mongol da Mongólia exterior, para o que a gente conhece nós do Ocidente, como o país Mongólia, Gengis Khan, para os mongóis, Gengis Khan foi um mongol. Mas para os chineses dentro da China, o Gengis Khan foi um chinês. O que é interessante até para o chinês, porque se o Gengis Khan era chinês, a Mongólia exterior, ou ao país Mongólia, pertence à China. Mas eu não vou entrar em debate geopolítico. Então assim, Gengis Khan ele foi um herói para o povo mongol. Para os russos, por exemplo, que a Horda Dourada durou, a gente vê a Catarina Grande expulsou os remanescentes da Horda Dourada, enfim, virou bastante tempo. Lá para os russos, ele lembra dos mongóis como jugo tártaro, como domínio dos tártaros. Então, digamos assim, para eles é uma má lembrança. Para as vítimas de Gengis Khan foi um monstro. As pessoas que sobreviveram naquela época, que viram um monte de gente morrer, não só para o Gengis Khan, mas depois para os herdeiros dele que estavam expandindo o império, a palavra do Gengis Khan e dos Khans eram monstros, criaturas assim, monstruosas. Mas para o povo mongol, digamos, foi a melhor época para eles, porque expandiu, eles deixaram de ser um povo insignificante para ser um povo que dominou impérios. Então ele é uma figura histórica, porque assim, é difícil você, como eu posso dizer, porque assim, ele não foi porque você sempre pode barrar nas pessoas que odeiam ele, digamos assim, encontrar pessoa que odeia esse nome, como também você sempre pode encontrar pessoas que admiram. É uma figura complicada de você falar, porque, certo, ele foi conquistador, ele foi conquistador sem dúvida, mas ele foi benéfico para uns e maléfico para muitos. Então, mas digamos, foi uma figura importante, que apesar de toda a crueldade que existiu dentro na conquista do território, depois que conquistou principalmente da China, foi, digamos, o comércio fluiu. O comércio da China, a Rota da Seda, fluiu. Depois, uma vez que os mongóis caíram e os reinos dos Khans começaram a ser, como eu posso dizer, reinos independentes, não mais ligados a um reino central, com a figura principal de um Khan dos Khans, começou a voltar a ter aquele negócio de, certo, ter que pagar imposto para várias terras, para vários imperadores. A Rota da Seda começou a ser um lugar mais complicado, começou a ser um território mais perigoso para você cruzar, e o comércio parou de fluir assim, da maneira que fluía antes, porque com a imagem principal, quando existia um Khan dos Khans dominando todos os territórios, o comércio fluiu muito fácil. Quando deixou de existir um Khan dos Khans, e aí os outros Khans ainda dominaram seus territórios, certo, o comércio já começou a decair muito.
Aí os muçulmanos começaram a dominar outras regiões, certo? Aí foi mais difícil para você passar o comércio também. E também assim, quando a Europa Ocidental soube que não existia mais Khan dos Khans, a Europa conseguiu respirar mais tranquilo, porque já não existia aquela ameaça. Porque enquanto existia o Khan dos Khans, quando existia a figura de um herdeiro do Gengis Khan no trono, a Europa ainda estava... Quando ela começou a acordar para quem eram os caras e quão fácil eles dominaram a Europa Oriental, eles acordaram para o perigo. Aí quando eles viram que de repente descobriu que não existia mais um Khan dos Khans, que uma nova dinastia chinesa surgiu e que os outros Khans eram digamos, territórios diferentes uns dos outros, cada um dentro dos seus territórios, a Europa respirou tranquilo. A Europa Ocidental voltou para suas rixas pré-nacionais de antes. Então, o que eu queria falar é o seguinte, para terminar. É uma coisa complicada, não foi a proposta do canal, mas foi feito. Eu curti, que eu acho que, nossa, como a fantasia parece com a realidade. Porque muitas vezes eu estava lendo esse livro e pensava comigo, nossa, cara, parece um livro de fantasia, meu. Como se fosse uma outra versão, uma história diferente de alguém que pegou a história da Daenerys Targaryen, que foi pro leste, dominou todas aquelas cidades orientais, que você vê que existem traições entre traições na realidade, reinos como os Tangutos se comprometendo com Gengis Khan e depois traindo ele. Você imagina todas essas paisagens orientais. Enfim, foi uma viagem. Foi uma viagem. E foi legal. Então quem tá curtindo o canal, pessoal, dá um like. Valeu? Segue a gente, segue o canal. Valeu? E é isso aí. Até a próxima. Falou, grande abraço a todos.